Paz de Cristo Jesus a todos, irmãos e irmãs, e a todos aqueles inscritos no canal Momento Cristão. Sejam bem-vindos a todos novamente. Parte 3, sobre o tema O mês do nascimento do Senhor Jesus Cristo. A série é Verdades Bíblicas. Eu tive que dar continuidade outro dia, né? Após estar falando aqui sobre o mês do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então eu vou estar dando continuidade, né? Porque afinal nós estamos em um ano novo, né? Pelo calendário solar gregoriano, que é o que é usado pela nossa nação, pelo Brasil. E continuando falando de calendário, nada mais melhor do que continuar falando sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo, né? Porque é algo que eu iniciei ali no dia 31, né, o dia 29, 28, né, de dezembro de 2019, então eu estou dando continuidade, né, nesse novo ano que se iniciou, né, pelo calendário, né, pelo calendário gregoriano solar, né, tá certo? Então, continuando falando sobre o tema, né, calendário, mês do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então, o que eu fiquei devendo nos últimos vídeos foi do calendário hebreu, né? Quais seriam esses meses no calendário gregoriano, que é o calendário solar. Lembrando que o calendário hebreu ele é um calendário lunar, né? Enquanto o calendário gregoriano, que é o que nós adotamos, é o calendário solar. Então, os dias do calendário solar dos meses são maiores do que do calendário lunar. Tá? O calendário lunar, os meses do calendário lunar são menores do que o do calendário solar, tá certo? E qual foi desses calendários, então, que o Senhor Jesus Cristo, né, e também o profeta João Batista também nasceram? Eles nasceram ainda debaixo, né, de um contexto de um calendário lunar, que é o calendário hebraico bíblico de Deus, né? Então, falando aqui sobre essa questão, eu também disse que eu ia falar sobre concepção. Então, vamos entender sobre concepção. O que é concepção? Concepção é o exato momento que a mulher, né, a parte masculina é a parte feminina é o óvulo, né, e você tem a parte masculina, que é ali o esperma, né, então ele encontra com aquele óvulo e ambos se tornam um, não é? Interessante, né, essa parte, né, porque você tem a parte masculina e a parte feminina e se encontram, se formam um, então ali começa e é concebido a vida, né, a vida começa nos primeiros segundos, tá? E não nos meses, né? Por se dizer assim, né? Como muitos acham, né? Então, é feito então apenas um único ser ali. Então começa a ser, começar a sua concepção, né? A contagem. Então a concepção é isso, é desde o primeiro segundo de vida, né? Daquela criança que começa a ser gerada, correto? Então falando sobre isso, o tempo, vou estar lendo aqui para vocês, o tempo que a concepção de João Batista, pelo método alegórico, como eu já tenho falado que eu tenho utilizado, né, baseado nas escrituras, nas profecias em questão, a concepção de João Batista ela deu-se no mês de Kislev, né, que no calendário gregoriano ou solar vai cair no mês entre novembro a dezembro, tá certo? Enquanto o nascimento de João Batista foi no mês de Tishrei, como eu já disse, né, que é o sétimo mês do calendário bíblico, né, que é um calendário lunar, né, e que cai entre setembro e outubro, tá certo? Lembrando que João Batista nasceu em Tishrei. Agora, quanto a data que ele nasceu pelo calendário gregoriano, que é o solar, eu acredito que ele tenha nascido por volta de setembro, né? E setembro lembra 7 também, né? Lembra fim, né? Então eu tenho essa conexão em questão, tá certo? E a concepção do nosso Senhor Jesus Cristo? A concepção do nosso Senhor Jesus Cristo, ela, pelo método que eu utilizo aqui, baseado nas Escrituras, eu creio que ela aconteceu no mês de Sivan, né? No mês de Sivan, e que cai entre maio, né, e junho, né, que cai entre maio e junho, é o mês de Sivan. E o mês de Sivan, ele tem uma particularidade que muitos não observam, né? O mês de Sivan,
ele é o terceiro mês do calendário hebraico, né? E é justamente no mês de Sivan, no dia 6 de Sivan, é que termina, no dia 6 a 7 de Sivan, né? É que inicia o último mês, últimos dias para a contagem do Pentecoste. Então, o Pentecoste, que é o Shavuot, acontece no mês de Sivan, de 6 a 7 de Sivan, né? E por curiosidade, né, o Senhor Jesus Cristo, pelo meu entendimento, o método alegórico também, ele foi concebido, né, os seus primeiros segundos de vida, que foi dado pelo Espírito do Eterno Deus, lembrando que o Senhor não tinha nem sangue de Maria, nem de José, né, como eu já disse, pelas profecias, provavelmente, como nos mostra, né, toda mulher que aguardavam um prometido de Deus, né, elas eram estéril. Então, Maria provavelmente também era estéril, mas isso é fruto para outro estudo, né? Então, o milagre aconteceu até nisso aí, né? O Senhor Jesus Cristo foi o único homem gerado, tá bom? Nem João Batista conseguiu esse privilégio. O único gerado, né? Porque ele é a imagem de Deus, né? É Deus encarnado, o Senhor Jesus Cristo, tá certo? Então, a sua concepção se deu em Sivan, né? Que cai entre maio e junho, né? Interessante, né? Que é o mês justamente lá no calendário hebraico, que é o mês que é feita a festa do Shavuot, a comemoração do Pentecoste, como nós entendemos. Não é que interessante, não é verdade? Né? O Espírito Santo de Deus descendo, né? Interessante, né? E o seu nascimento, como eu já disse, foi em Nissan, né? Que é o primeiro mês do calendário bíblico, né? Original, né? Que cai entre março e abril, né? Mas por entendimento também alegórico, eu creio que o Senhor nasceu por volta de abril, né? Abril, porque abril é o mês da primavera, né? Abril é um mês também que nos remete pelo calendário gregoriano, né? Por coincidência, eu digo que isso é apenas uma coincidência, né? Então, é um mês do calendário que cai no mês se eu não me engano, do Carneiro, né? Que é o mês de abril, né? Que é o mês acho que o mês do Cordeiro, né, em questão, né? Então, ou seja, você vai ver que tem muita conexão, né, com essa questão. Então, eu entendo que então aconteceu dessa forma, né? A concepção de João Batista parte de Kislev, né? E seu nascimento se dá em Tinchire, né? A concepção do Senhor Jesus Cristo parte de Sivan e ele nasce em Nissan, né? Então, tudo isso, né, que você vai observar aqui, aí continuando, eles nasceram para um nascimento cristão. A Bíblia ela mostra que 42 semanas é o mês de gestação, é o mês da vida. Então, pelo meu entendimento bíblico a qual eu tenho, eu entendo que o Senhor Jesus Cristo e também João Batista, eles nasceram de 42 semanas completas, devidamente completas. E 42 semanas completas, pelo calendário hebraico lunar, né, dá entre 295 dias a 297 dias, tá? Pelo calendário hebreu, tá? Por quê? Porque 11 meses nominais, né, são mesmo que 9 meses consumados, né? Ou seja, são 42 semanas, né, completas e consumadas, né? Pois 9 meses consumados são chamados de 42 semanas completas. Então, ou seja, a gente tem que saber entender que 11 meses nominais, né, é o mesmo que 9 meses consumados, que também é o mesmo que 42 semanas completas, tá certo? Então, eles nasceram dessa condição, né, pelo calendário hebreu, né? E os meses do calendário hebreu são menores do que o calendário solar, né, que é o gregoriano que nós utilizamos. Então, por isso você vai ver que se você for pegar a conta, né, desde da concepção de João Batista e também do Senhor Jesus Cristo, você vai contar 11 meses nominais pelo calendário hebraico. Mas quando você soma todos esses dias, você vai ver que vai dar justamente exatos 295 dias a 297, quando os meses costuma cair, tem 2 meses lá que são 29, mas tem vezes que eles caem em 30, né? Então você vai ver que ele acontece isso, né? Então de 295 a 297, né? Então vai dar esses dias consumados, né? Esses 42 semanas consumadas, né? Que vai fazer com que eles nasçam, então, né?
Olha que interessante, né? Então, por isso você vai ver essa conexão, né? Que a Bíblia nos mostra, né? De 42 semanas, né? Que é justamente mostrada ali no Apocalipse, né? E também nos livros de Daniel, né? Porque é um tempo de uma gestação, né? É o tempo da vida, né? Quando a criança, desde a sua concepção até o seu nascimento, tá certo? Então, é isso, né? O que eu fiquei devendo para vocês aí, né? Para estar passando em questão. Então, qual mês o Senhor Jesus Cristo nasceu baseado pelo calendário hebraico, né? Que é lunar e os dias são menores, ele nasceu, se transformar, passar isso para o calendário gregoriano, que é um calendário solar, ele nasceu ali por volta de abril, né? Como eu bem entendo. E sobre os dias, que eu não posso esquecer aqui, João Batista provavelmente nasceu entre no mês de Tishri, que é o mês do calendário hebraico, o sétimo mês, ele provavelmente nasceu entre o primeiro dia até o 15º dia, tá bom? Eu entendo assim, né? E o Senhor Jesus Cristo, pelo calendário hebreu, né? Ele nasceu em Nissan, que é o primeiro dia do calendário, primeiro mês do calendário hebraico, né? Lunar. Ele provavelmente nasceu do dia 1º até o dia 14 de Nissan, tá certo? Porque tudo mostra a forma alegórica, tá certo? Então, mostrando que é perfeito, né? Desde a concepção até o nascimento de ambos, tá bom? Lembrando que ambos representam dois tipos de aliança, né? Enquanto João Batista representa um fim de uma primeira aliança, um fim de um ministério sumo sacerdotal, né? O fim, então, de um ciclo de primeira aliança. Cristo representa uma nova aliança, um novo sacerdócio, né? Um novo povo, né? Cristo representa uma nova Israel, né? Então, assim, fazendo que todo aquele que crê nele não permaneça em trevas, mas permaneça em luz. E essa luz é que aquele dia, como ele morreu e ressuscitou, nós também glorificados seremos, segundo a sua imagem e semelhança, tá certo? Então, por enquanto, me atenho aqui, né? Quando vier mais vídeos, vamos falando aí, né? Sempre desta parte que é muito importante, tá certo? Deus abençoe a todos, tá bom? E bons estudos, né? Nesse novo ano que se iniciou, né? E para que assim, então, possamos sempre, cada vez mais, estar lendo e entendendo da palavra de Deus, tá certo? Paz de Cristo Jesus a todos.